Olá, olá, 15 de abril de 2021. Confira as principais notícias desta quinta-feira. Mesmo com decisão da Justiça, rodoviários decidem manter paralisação pelo terceiro dia seguido, afetando pelo menos 30 bairros da área Itaquibacanga. Saiba como vai funcionar o programa Cidades Empreendedoras, uma parceria do Sebrae com o governo do estado, mesmo em meio à pandemia. Confira ainda uma entrevista ao vivo com o secretário de Educação, Felipe Camarão. Tem ainda os gols da virada do Motoclube em cima do Sampaio no Super Clássico. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma ótima quinta-feira para você que acompanha a nossa programação em todo o estado. Estamos começando o Bom Dia Maranhão e vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita informação quando chega o primeiro impacto. Bom saber que você está com a gente, hein? Aqui na capital, no interior do estado, nessa audiência que só cresce a todo instante. A gente agradece em nome de toda a nossa equipe, audiência aqui do Bom Dia Maranhão. Você ligado com a gente nessa manhã, daqui a pouquinho tem Silvão Alves trazendo os principais destaques da área de segurança. Vamos falar inclusive sobre um caso de uma maranhense lá no Rio de Janeiro, mantida, entre outras coisas, em cárcere privado, gente. Que situação, uma idosa, né? A gente vai falar sobre esse assunto já com o Silvan, aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá certo? Vamos girar com os nossos repórteres, trazendo informação ao vivo. Daqui a pouquinho falamos ao vivo de Imperatriz, também de Caxias. Tem Jocutrim falando de política, tem os gols do clássico ontem, Moto e Sampaio. Tem novo líder, o Campeonato Maranhense. O Motoclube venceu de virada o Sampaio Correia. E a gente traz as informações para você ligado com a gente no Bom Dia já já. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01, e chega hoje ao terceiro dia a paralisação dos rodoviários que trabalham em uma empresa que atende a área Itaquibacanga e um bairro da zona rural aqui de São Luís. Usuários de cerca de 30 bairros da capital, portanto, estão sendo afetados por essa paralisação. A gente tem falado, tem acompanhado aqui e tem novidade, inclusive, hoje, porque a informação dá conta de que a empresa estaria contratando aí provisoriamente alguns trabalhadores para suprir essa necessidade aí por conta da paralisação dos rodoviários. Mas quem tem mais detalhes para nós sobre o assunto é o Eduardo Ericeira, que está ao vivo lá na porta da garagem. Eduardo, os ônibus estão saindo? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Novidade para esta quinta-feira, a paralisação, como você disse, já completa em mais de 48 horas, a paralisação que já vem acontecendo desde a terça-feira, hoje entrando no terceiro dia, portanto mais de 48 horas. Tiveram ônibus que já saíram sim, a partir das 3h30 da manhã. Tem ônibus aqui já na porta da garagem para sair com o motorista. A gente tem informação, segundo os sindicatos rodoviários, que são motoristas que foram contratados, mas estariam saindo sem cobradores. Só para que a gente repasse aqui a informação, Adalberto, segundo a Polícia Militar, daqui a pouco a gente vai inclusive mostrar a movimentação aqui, mas segundo a Polícia Militar, 5 ônibus já deixaram aqui a garagem. Como você disse, são ônibus que atendem aqui boa parte da área Itaquibacanga e muitos bairros da zona rural de São Luís, até outros bairros também, Coroadinho, Caratatioa, Santo Antônio. Essa empresa atende a aviação Estrela. E pelo menos, segundo a Polícia Militar, 5 ônibus saíram da garagem, isso a partir de 3h30 da manhã. A PM que se encontra aqui na porta da aviação Estrela desde as 3h30 da manhã. Logo depois eles foram impedidos pelos rodoviários. Mas a gente conversou agora há pouco sobre essa situação, Adalberto. Inclusive existe uma liminar que os ônibus precisam, podem circular, uma liminar da Justiça do Trabalho. Sobre esse assunto, inclusive, prevê multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento. Sobre esse assunto, a gente conversou agora há pouco com o Marcelo Brito, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, e ele se manifestou, falou a respeito deste assunto. Vamos acompanhar. E nós vamos cumprir com a liminar, mas desse jeito que eles querem, não. A liminar não diz que tem que rodar com cobradores, mas a convenção sim. A convenção sim diz, e na liminar diz lá, que é até proibido rodar de catraca livre. Agora eles estão descumprindo, botando todos os ônibus para rodar sem cobrador. Essa é a verdade. E nós estamos aqui dispostos a trabalhar, conforme a empresa e pagar. O avanço nenhum diz que vão pagar sobre isso, ainda ameaça de cobrador, da ameaça de demissão de 80 cobradores. Existe aí uma multa, né? Os advogados do sindicato estão chegando, já expliquei para os trabalhadores que essa multa existe, tem algumas penalidades para se sofrer sobre isso. Mas o trabalhador simplesmente virou para mim e disse que não vai trabalhar. Não vai trabalhar. E aí não depende só de mim. Se eu pudesse me fazer de 100, me faria. Mas eu não posso.
Pois é, Adalberto, e existe mais ônibus querendo sair, só que eu vou mostrar a situação por conta que não está saindo, como a gente falou anteriormente, a Polícia Militar já se encontra aqui na porta da garagem desde as 3h30 da manhã, foram apenas 5 ônibus que conseguiram deixar a garagem. Agora o clima está um pouco mais tranquilo, mas já ficou bem tenso, viu, Adalberto, e as pessoas que nos acompanham. A Polícia Militar tentando aqui intermediar as negociações. A gente falou agora há pouco com o Tenente Coronel André, que é comandante do 1º Batalhão, ele disse que já entrou inclusive em contato com o comando da Polícia Militar do Maranhão para que, se for necessário, encaminhe para cá a tropa de choque. É um protesto tranquilo, vale dizer, está sendo tentado aqui as negociações, só que, como eu disse, o comando aqui do 1º Batalhão, que é responsável pela área Itaquibacanga, já entrou em contato com o comando, isso aí foi informação do próprio comando daqui, já entrou em contato com o comando da Polícia Militar do Maranhão para que, se seja necessário, seja encaminhada aqui a tropa de choque. A presença da Polícia Militar é principalmente para que seja cumprida essa liminar da Justiça, para que os ônibus, 100% da frota de ônibus, possa circular aqui na capital São Luís e em toda a grande ilha, ou seja, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e também na Raposa, caso essa empresa possa atender, segundo essa liminar da Justiça Trabalhista. Por conta disso, a Polícia Militar se faz presente aqui na Avenida dos Portugueses, mas os rodoviários, pessoas que prestam serviço, que trabalham aqui na Aviação Estrela, estão fazendo um piquete aqui em frente, impedindo, não deixando que os ônibus possam deixar as garagens. A gente vai seguir acompanhando aqui a situação. Qualquer novidade a gente volta a falar ainda sobre esse assunto. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Eduardo. Então, só para ficar bem claro, as pessoas estão aí, desde a madrugada, alguns ônibus já saíram, como disse o Eduardo, a Polícia Militar está presente, o choque pode chegar a qualquer momento, se for necessário. A gente espera que não haja essa necessidade, que haja de fato uma negociação aí. E a situação desse piquete aí é exatamente que na hora que o ônibus tenta sair da garagem, os trabalhadores ocupam esse espaço aí que você está vendo na imagem para evitar que os ônibus cheguem então à avenida. Por isso há esse cordão de isolamento feito por policiais militares e a negociação continua no local. O Eduardo já falou que o clima estava tenso ainda há pouco, a negociação continua para tentar liberar essa parte, esse acesso à avenida para que os ônibus possam então sair, contratados aí que foram alguns trabalhadores de forma temporária por parte da empresa. A gente continua tentando manter contato aqui com a empresa, estamos desde o primeiro dia tentando falar com a empresa para que ela se manifeste sobre esse assunto. Agora mesmo a nossa produção está ligando, está em contato com a empresa para que dê a sua versão, a sua posição sobre o assunto também. Olha aí, o trabalhador está aí, foi contratado temporariamente para cumprir pelo menos aquilo que determina aí o mínimo circulando. O sindicato acusa a empresa de que quer botar 100% da frota para rodar e por isso faz o piquete. Então a situação é exatamente essa de momento e as paradas estão completamente cheias. Pessoal, lá na área Itaquibacanga, tem gente que está tendo que andar mais de 4 quilômetros para poder pegar um ônibus. Tem gente que não está saindo de casa para resolver suas situações, suas questões, porque sabe que não tem transporte e é muito longe para chegar até uma avenida, para ter acesso. Então, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes fez uma operação emergencial aí na região para tentar resolver a situação, para tentar pelo menos minorar a situação aí, ver como é que consegue diminuir o impacto dessa situação. São 30 bairros só na área Itaquibacanga e mais um bairro na zona rural também, mais uma área da zona rural que não está sendo atendida por conta dessa paralisação que chega hoje, eu repito, ao 3º dia. A gente vai continuar lá, vai mostrar daqui a pouco outras informações das paradas, mostrando como é que estão nesse momento e acompanhando essa negociação que, eu repito, acontece nesse instante com a intervenção, inclusive, da Polícia Militar, na tentativa aí de liberar o acesso dos ônibus para que eles possam rodar, então, nesta manhã. São 7 horas, mais 8 minutos, 7 e 8, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar agora da pandemia da Covid-19, porque mesmo com algumas prefeituras do estado não cumprindo a meta de utilização das vacinas recebidas, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, tem dialogado com o governo do estado para que ocorra uma ampliação da imunização. O município de São Bernardo fica distante de São Luís aproximadamente 400 quilômetros. A cidade possui quase 30 mil habitantes. Por lá, já foram aplicadas 2.300 doses da vacina contra a Covid-19. Nós começamos acima de 90%, nós já estamos chegando na fase entre 70 e 75 anos, na faixa etária de 70 e 75 anos, já foi esgotado aqueles grupos prioritários, que eram os profissionais de frente, todo mundo já está vacinado, então nós já estamos descendo na escala. Mesmo com o avanço da doença, o Maranhão possui o menor índice de mortes de coronavírus no Brasil por milhão de habitantes.
De acordo com o levantamento mais recente, o estado possui a marca de 923 óbitos, enquanto que a média no país é de 1.662 mortes. O governo do estado tem dialogado com a FAMEM a necessidade de se ampliar a vacinação nos 217 municípios maranhenses. A ideia é que, enquanto houver estoque, as doses sejam aplicadas, inclusive aos domingos. A prefeitura, os profissionais, eles estão estimulados a cumprir a meta para receber mais vacinas para dar sequência à vacinação. O problema identificado também é que muitas prefeituras não estão registrando lá oficialmente, não é, o número de doses aplicadas. Então, essa falta desse registro também prejudica o recebimento de novas doses e ainda o controle por parte do próprio Ministério da Saúde, que aponta o Maranhão como um estado aí que tem um baixo índice de vacinação, também por conta dessa subnotificação, digamos assim, dos vacinados. Então é preciso uma força-tarefa muito grande para resolver logo, de uma vez por todas, essa situação. Parece um problema sem fim, né? E a população, claro, é que acaba sofrendo com tudo isso. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, e a gente acompanha agora os números da Covid em todo o estado. O boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde é esse aqui. 252.458, esse é o número total de casos, recuperados 228.175. Os casos ativos voltaram a crescer, olha só, 17.592 casos ativos, pessoas que estão em enfermaria, estão nas UTIs ou estão se recuperando em casa. O número de óbitos agora é 6.691. Os novos casos, nas últimas 24 horas, o registro de 133 na Ilha de São Luís, 61 em Imperatriz e 588 nas demais regiões. Números que preocupam, números que mostram a gravidade ainda do problema. A gente vai acompanhar agora a ocupação de leitos de UTI na capital e no interior da rede estadual de saúde. No total de 271 leitos, 239 estão ocupados, 32 livres, a ocupação é de 88,19%. Essa é a ocupação de momento. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, a ocupação de leitos lá em Imperatriz, o total de 72 leitos, 53 estão ocupados, 19 livres, a ocupação é de 73,61%. A gente vai falar sobre agora a ocupação dos leitos de UTI nas demais regiões. No total de 243 leitos, 163 ocupados, 75 livres, a ocupação de 69,14%. Esses são os números atualizados em relação à ocupação de leitos também. E agora os números da vacinação na capital e no interior do estado. Vamos ver? 808.558 no Maranhão, em São Luís 164.171. Esse é o último número que se tem de registro em relação à vacinação. Por falar em vacinação, mais de 28 mil pessoas aqui no Maranhão faltaram a data marcada para tomar a segunda dose da vacina que protege da Covid-19. Isso é um problema, inclusive, nacional, né? A maioria das vacinas testadas e já aprovadas, elas necessitam de 2 doses para conferir uma taxa de proteção aceitável. A Dona Maria aguardava ansiosa pelo retorno para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Finalmente chegou o grande dia. Já estava aguardando, graças a Deus, ansiosa para tomar logo a segunda dose. Eu estou ótimo. É importante que a pessoa tome as 2 doses e feche o ciclo da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, após tomar a primeira dose da vacina, é preciso que a pessoa volte para tomar a segunda dose. É o que garante a eficácia da imunização contra a doença. Mesmo que a pessoa perca o prazo da vacinação por algum motivo, não compareça no dia marcado para tomar a segunda dose da vacina, é importante que a pessoa compareça depois para receber a segunda dose do imunizante. É uma recomendação do Programa Nacional de Imunização. Tomar as 2 doses é indispensável para a sua segurança. Se você tomou apenas uma dose da vacina e acredita que já está imunizado e seguro, você está criando uma falsa expectativa. Apenas depois das 2 doses da vacina, você pode se garantir imunizado e seguro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil deixaram de voltar para tomar a segunda dose. No Maranhão, o número de faltosos ultrapassa os 28.600. Isso que ainda não tomaram a segunda dose da Coronavac e cerca de 20 pessoas não retornaram para receber a outra dose da AstraZeneca.
O seu Antônio, que tomou a primeira dose da vacina nesta quarta-feira, confirmou presença no dia marcado para a segunda dose. Com certeza, está morrendo muita gente, perdi vários amigos, perdi parentes, e venho quantas vezes for possível eu venho. Agora a gente vai para a região Tocantina, ao vivo com o Geisel Nascimento, que traz o destaque do dia desta quinta-feira. Olá, Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto Mello, bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. A gente começa destacando que Imperatriz alcançou a marca de 52 pessoas mortas por Covid-19 somente no mês de abril. O número se aproxima do registrado do mesmo período do ano passado, em março de 2021, que foi o pior mês da pandemia no município do total de mortes. 10 foram lançadas nas últimas 24 horas, sendo que 2 delas ocorreram na terça-feira, dia 13. Os índices de ocupação de leitos voltaram a cair, atingindo os menores percentuais desde fevereiro deste ano. A lotação na UTI da rede estadual de saúde alcançou 77,7%. Já os leitos clínicos apresentam 55% de ocupação. Na rede municipal também houve redução na UTI. O município possui uma lotação de 50%. Os leitos de enfermaria somam 15,5% de ocupação. Não há informações sobre lotação de leitos no Hospital da Unimed e no Hospital Santa Mônica, que são referências para a Covid na rede privada de saúde. Olha, de acordo com o boletim epidemiológico, Adalberto, com os dados divulgados no dia 14 de abril, ontem, 93,10% de recuperados. 100% das vacinas da primeira dose já foram aplicadas. 49,73% de idosos com imunização de primeira e segunda dose aplicadas. Redução da ocupação dos leitos de UTI. Redução do número de casos ativos. E segue a campanha com a aplicação de segunda dose até amanhã, dia 16, sexta-feira. Idosos e profissionais de saúde que já estão no período de tomar a segunda dose, procure o local mais próximo e não deixe de completar a sua imunização. O atendimento da população que precisa tomar a segunda dose da vacina continua ocorrendo em 4 pontos da cidade, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, na modalidade drive-thru, na Universidade Selma, na Rua Barão do Rio Branco, e também na Faculdade FEST, no bairro Bacuri. Na modalidade presencial, na Escola Maria Francisca Pereira, ao lado do cemitério Campo da Saudade, e na Escola Madalena de Canossa, no Parque Santa Lúcia. E um detalhe importante, Adalberto, que a Prefeitura de Imperatriz solicita, é que as pessoas não se atentam só às mensagens, às informações por grupo de mensagem, mas sim pelo site oficial da Prefeitura de Imperatriz, que é o site oficial, e também pelas redes oficiais da Prefeitura. Volto com você na capital, Adalberto. Obrigado, Geisel. É importante, nessa época de muita fake news, né, ter que ficar atento aos canais realmente oficiais. Obrigado, Geisel. São 7 horas e mais 17 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Silva Alves fala sobre as ocorrências na área policial, inclusive o caso de uma maranhense mantida em cárcere privado lá no Rio de Janeiro. E a gente, claro, vai voltar a falar sobre a paralisação dos rodoviários na área Itaquibacanga. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo de lá. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. O batalhão de choque já chegou, está se posicionando. A situação continua tensa e a ideia é liberar essa via, esse acesso aí, para que os ônibus que estão na garagem possam sair com trabalhadores contratados temporariamente pela empresa. A gente volta já, hein? Ao vivo, com o Bom Dia Maranhão. Vamos lá, são 7 horas e 21 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. Vamos juntos agora para falar de segurança? Está comigo aqui Silvan Alves. Silvan, a gente está agora aqui conversando aqui no intervalo. Lamentável, né? Uma maranhense de 74 anos resgatada na situação análoga à escravidão. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. Que situação e o contexto em que isso aconteceu, mais ainda, tudo é grave nesse caso, Tudo grave. A situação em que ela vivia, uma situação subhumana, a questão da escravidão, porque ela era obrigada, era uma espécie caseira, aí que ela tomava conta dessa casa, tomava conta desse imóvel, não tinha salário, né? E além de conviver com animais mortos, conviver com animais lá também em cima da cama, onde foi encontrado fezes de animais, onde ela não podia sair de lá, né? Não podia sair de lá, né? E a polícia está investigando ainda a possibilidade de que tenham se apossado, inclusive, da aposentadoria dela, né?
que alguém poderia estar se beneficiando com essa aposentadoria. Você vê que a imagem fala por si quando você vê ela na condição em que ela foi encontrada e depois nas condições, né, em que ela se encontra atualmente, já com a família, já com no momento em que ela chega à delegacia, já é uma outra situação. Olha lá, uma situação realmente muito complicada. Isso chama, olha lá, a situação já depois, não é? Já com a sobrinha, já em casa, né, podendo se alimentar, porque nem alimentação ela tinha, Meu Deus né? do céu. Tinha nem alimentação. E outra coisa, Roberto, há vários idosos vivendo em situações de promiscuidade, como essa daí, e que às vezes a pessoa não denuncia porque não é da família, né? Então, graças a uma vizinha que fez essas imagens, né? E foi através dessa vizinha que denunciou, se dispôs a denunciar, foi que a polícia conseguiu chegar a esse local aí. Olha a situação do local aí. Pois é, uma situação totalmente, a condição, não tinha a mínima condição dessa senhora estar habitando aí, estar morando, né? E mais ainda no local onde ela dormia, que de acordo com a polícia, era um local que ela dividia com animais, com cães, não é? E haviam vários animais mortos também aí no interior dessa casa, aí no interior dessa residência. A proprietária ela foi presa, né? Foi autuada em flagrante, está respondendo não só pelo caso da situação análoga à escravidão, que ela mantinha essa senhora aí, mas como também maus tratos aos animais também, que haviam, né, animais lá no interior da casa, lá no interior desse imóvel aí. Que coisa, hein? Silvano, 2 suspeitos de atirarem em uma criança de 4 anos em Codó foram presos? Exatamente. O Rafinha e o Zezinho, esses 2 indivíduos aí, estão sendo apontados pela polícia como os autores, né, desse crime aí. A criança perdeu os movimentos, é uma criança de 4 anos, ela está com a bala alojada na coluna cervical. Os médicos estão vendo a possibilidade, né, da Secretaria de Saúde do Estado patrocinar a remoção dessa criança para São Paulo, porque há um grande risco, né, que ela possa fazer a cirurgia e a situação se agravar. Esses indivíduos aí, eles queriam matar o Baby, né, que é um outro indivíduo lá, guerra de facção, lá no bairro Codó Novo. E lá eles chegaram lá atirando, deram vários tiros e uma das balas acabou, infelizmente, atingindo essa criança e se alojando à altura da coluna cervical. A polícia conseguiu prender o Rafinha e o Zezinho, que seriam os autores do crime, e também já ouviu o Baby, né, que seria a pessoa que eles queriam matar, seriam as pessoas que queriam assassinar. Os 2 autores dos disparos já estão na unidade prisional lá de Codó. Obrigado, viu, Silvano? Ok, Até bom amanhã. dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Até amanhã. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas mais 25 minutos. 7h25, você ligado aqui na Difusora. Vamos para Caxias agora, região dos Cocais. A gente vai falar ao vivo de lá. Quem está por lá é a Raquel Souza, que sempre traz os destaques do dia para nós. Hoje é quinta-feira, Raquel. O que você traz para a gente? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, hoje vamos destacar 2 fatos policiais, tá? É que em Caxias, profissionais da área de saúde continuam sendo alvo de assaltantes, né? Dessa vez foram 2 agentes comunitárias de saúde que estavam fazendo um trabalho de campo, né? Que estavam em uma residência no bairro Coab, quando elas foram surpreendidas, né, por 2 assaltantes que estavam em uma motocicleta. As mulheres, uma delas, inclusive, chegou a ficar muito assustada, em pânico, né? Os homens pediram os celulares das vítimas, uma delas ficou em pânico e o assaltante chegou, inclusive, a pegar o celular de dentro da mochila dela. Eles fugiram logo após essa ação e câmeras de segurança, inclusive, flagraram essa ação dos bandidos e a polícia militar tenta localizá-los, né, assim como identificar esses bandidos. Lembrando, Adalberto, que de janeiro até agora, este ano em Caxias, pelo menos 5 unidades básicas de saúde foram alvo de bandidos. E lembrando também que a Polícia Militar e a Guarda Municipal montaram um plano de segurança, né, para reforçar, então, a segurança nesses locais. E um outro fato também foi a prisão de um homem, Josiel Ferreira. Ele foi preso e, como ele foi apreendido, uma arma de fogo de fabricação artesanal. Ele trocou tiros com a polícia, né, mas a polícia conseguiu, né, fazer um disparo de arma de fogo na perna dele. Ele foi imobilizado, ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado em seguida ao Hospital Municipal. Tá? Ele está à disposição da Justiça. Então, esses foram os principais fatos policiais registrados ontem em Caxias. E agora vamos apenas atualizar um pouquinho, né, em relação à
sobre a vacinação em Caxias. Até agora, de acordo com o número de doses recebidas, está 67,75%, né, de pessoas vacinadas no município até agora. E ontem foram aplicadas das novas doses que chegaram na última segunda-feira, 1.061 doses. Ainda continuam sendo alvos da vacinação os idosos a partir de 63 anos de idade. Em relação às taxas de ocupação, as taxas de leitos de UTI, essa taxa de ocupação está de 73%, isso envolvendo as 3 unidades que recebem pacientes com Covid-19 aqui no município. Adalberto. Obrigado pelas informações, Raquel. 7h28. Um abraço a você que acompanha a nossa programação em toda a região dos Cocais. Aí falamos ao vivo de Caxias, aos amigos que nos acompanham em Bacabal, também em Pedreiras. Você que acompanha a nossa programação ligado aqui na TV Difusora e aqui, claro, na capital maranhense, também acompanhando o nosso Bom Dia. Agora eu te pergunto, vai chover? Será que vai chover? Imperatriz, hoje o predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Olha aí, ó, imagens do centro, você vê que o sol já está por lá, mas muitas nuvens de chuva, né? Tempo meio nublado lá em Imperatriz. 23 de mínima, 33 é a máxima. E a gente olha daqui de cima, já a pista molhada deve estar chuviscando por lá, inclusive. A gente está vendo daqui de cima a pista molhada. Cuidado, motorista que está aí circulando pelo centro da cidade de Imperatriz nessa manhã de quinta-feira. A capital maranhense hoje tem predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 25, máxima de 33 graus, essa é a previsão para hoje em São Luís. Já em Açailândia, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Açailândia, a mínima é de 24 graus, gente. E a máxima em Açailândia hoje é de 31 graus, essa é a previsão do tempo para a cidade de Açailândia, que a gente tem agora com imagens ao vivo. Também muitas nuvens de chuva, chove aí em parte da região, a gente já vê aqui na imagem, fica muito claro isso na imagem do climaauvivo.com, ao vivo aqui no nosso Bom Dia, olha só. Açailândia recebendo o abraço também de toda a equipe aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Dá tempo da gente ver mais 3 cidades? Bargueirinhas hoje, predomínio de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 24, máxima de 32. Já em Codó, o predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva também, a qualquer momento 24 de mínima e máxima de 29. Caxias, predomínio de nuvens, pancadas esparsas de chuva isolada, hein? Mínima de 24, máxima de 31 graus em Caxias. Depois de 2 meses de queda, a atividade varejista teve uma variação positiva aqui no Maranhão. Os dados do IBGE apontam que o resultado no estado foi inclusive acima da média nacional. O Maranhão e mais 8 unidades federativas registraram uma taxa positiva no volume de vendas em fevereiro de 2021, comparado ao mesmo mês do ano passado. As maiores taxas nessa base de comparação temporal foram notadas no Piauí, Amapá e Pará. As maiores retrações foram no Distrito Federal, no Amazonas e no Tocantins. O comércio varejista ampliado, em que são acrescentados 8 setores tradicionais no Maranhão, houve aumento no volume de vendas do primeiro bimestre de 2021, comparado com o primeiro bimestre de 2020, de 3,9%. Especialistas explicam o fato de móveis, eletrodomésticos, material de construção e farmácia terem registrado no Maranhão um crescimento maior que no restante do país. Mas tem uma explicação para isso e é principalmente por causa do pagamento de benefícios e de algumas transferências que foram feitas durante o período no ano passado. Olhando para o futuro agora, preocupa porque nós vamos ter uma massa de pagamento de benefícios muito menor e também as transferências estão menores. Para uma conjuntura futura, a expectativa é que outros estados possam crescer mais rápido. No nível nacional, agora eu acho que vai inverter. Eu acho que a tendência é que o nível nacional, principalmente os estados do Sudeste, né? E aqueles também do Centro-Oeste, que estão nesse eixo agroexportador, eles saiam mais rápido, as vendas do comércio comecem a crescer mais rápido do que no caso dos estados do Nordeste. E vale lembrar que, no caso do comércio varejista não ampliado, ficam de fora aí dessa conta o comércio de veículos, motos, peças e o de material de construção também. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 32 minutos, 7h32. Agora nós vamos falar sobre um programa estadual que deve contribuir para a geração de oportunidade de emprego, trabalho e renda à juventude maranhense. Em especial, né, gente, nesse tempo aí de pandemia. Vamos ver na reportagem? São mais de 35 mil oportunidades que devem ser geradas para jovens de 17 a 25 anos.
30.900 para cursos profissionalizantes para estudantes de escolas públicas, 2.000 vagas para agente jovem ambiental, 1.500 vagas de trabalho e 500 para contratação de estagiários em órgãos públicos. O governo resolveu prorrogar as inscrições até 30 de abril. Nós acabamos de anunciar uma prorrogação das inscrições até o dia 30 de abril, tendo visto o alto número de procura, tanto de empresas interessadas em receber jovens, como de jovens interessados em participar do programa. O programa Trabalho Jovem prevê, além do auxílio financeiro para jovens, incentivo para empresas que resolverem participar. O Estado entra com um incentivo fiscal de R$1.000 por mês por cada novo posto de trabalho criado para acolher um jovem dessa faixa etária, de 17 a 25 anos. Especialistas em carreiras lembram que, mesmo ainda em estágio e sem muita experiência, o jovem precisa desenvolver competências específicas para se manter no mercado de trabalho. Esta analista de carreiras explica que o aprendizado é um deles. Quando esse jovem procura um estágio, o que ele tem que buscar é o conhecimento. Então, acima de qualquer coisa, buscar o conhecimento dentro daquelas atividades que ele está realizando é a prioridade para que ele consiga desenvolver bem as suas habilidades e consiga adquirir a experiência que ele está buscando dentro daquela carreira profissional. Estimular a economia local e desenvolver os municípios. Essa é a proposta do programa Cidades Empreendedora, lançado, aliás, essa semana. A ação é do Governo do Estado, em parceria com o SEBRAE. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Estado de Indústria e Comércio e Energia do Estado do Maranhão, Simplício Araújo. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer falar com vocês novamente. Secretário, a gente sabe que há um impacto grande da pandemia na área econômica, né? E a gente vê isso, percebe isso, claro, no setor produtivo, mas também o setor público afetado, a gente sabe, por conta da situação, a dificuldade do repasse de verbas, enfim. Qual a importância de um programa como esse, Cidades Empreendedoras, nesse momento? Olha, a importância de todos os programas que o governo Flávio Dino está lançando é ativar um pouco a economia que está muito combalida em virtude da pandemia. O ano passado, Adalberto, nós tivemos aí uma inserção de recursos oriundos de auxílios emergenciais e de empréstimos para folhas de pagamento e para giro e até mesmo investimentos em empresas. Esse ano, nós não tivemos esses auxílios, nem a inserção desses recursos na economia. A cidade de São Luís, para você ter uma ideia, recebeu o ano passado 5 vezes mais recursos para as pessoas físicas, como auxílio emergencial, do que a prefeitura recebeu de FPM. Isso foi importante para deixar a economia um pouco aquecida. Esse ano, nós não tivemos em janeiro, fevereiro e março nenhum auxílio por parte do governo federal e tampouco as empresas tiveram acesso ao empréstimo para a folha de pagamento ou para o giro. Então, o governo tem a preocupação de que a nossa economia não esfarele, não se desmanche mais ainda do que o Brasil inteiro já está atravessando esse processo. Então, o governador tem feito programas e mais programas no sentido de contribuir para que diversos segmentos econômicos possam ter acesso a algum tipo de auxílio ou algum tipo de contribuição. Na Secretaria de Indústria e Comércio, nós temos o Trabalho Jovem, que é um programa que quer inserir jovens no mercado de trabalho, jovens entre 17 e 25 anos, são 35 mil oportunidades, e agora o Cidade Empreendedora. O objetivo do Cidade Empreendedora, em parceria com o SEBRAE, é buscar a capacitação de profissionais do setor público nas prefeituras e também da iniciativa privada. Precisa, de alguma forma, estar conhecendo as oportunidades que o setor público oferece e também precisa se qualificar, se formalizar. Nós temos uma massa muito grande de negócios no interior do estado do Maranhão que não tem a devida formalização. Às vezes a pessoa tem um comércio, tem um supermercado, tem uma pizzaria, mas ela não tem um CNPJ, ela não tem ali o licenciamento para funcionar como estabelecimento comercial. Isso é ruim para as duas partes. É ruim para o poder público, porque quando a pessoa compra no CPF, ao invés de comprar no CNPJ,
a cidade recebe menos ICMS. E é ruim para o setor privado, porque quando o setor privado não tem a formalização da sua movimentação econômica, fica difícil de alcançar oportunidades como as oportunidades que foram disponibilizadas no ano passado, como pagamento de folha de funcionários e também acesso a crédito. Secretário, o valor estimado aqui, a aplicação de recursos, na ordem de 5 milhões de reais, não é? Quantos municípios devem ser contemplados, o número de empreendedores envolvidos aí nessa parceria com o SEBRAE? Cerca de 20% dos municípios do estado do Maranhão, notadamente os 51 municípios, onde a gente tem algum arranjo produtivo ou cadeia produtiva que pode ser potencializada através de um treinamento, de uma capacitação como essa. Então, são municípios onde a gente tem a presença de ou matérias-primas ou de arranjos produtivos que, através de uma qualificação como essa, vão poder ter um crescimento numa dificuldade econômica e sanitária como a gente está vivendo. É interessante esse envolvimento dos gestores locais, né? Porque a gente sabe que eles estão mais próximos ali, fica mais fácil até de conseguir identificar a própria vocação do município. O SEBRAE tem um trabalho interessante nesse sentido, mas envolver os gestores públicos nesse processo também é uma estratégia que deve funcionar, não? Olha, é uma expertise que o SEBRAE tem e que, com a nossa orientação, a orientação do governador Flávio Dino, da Secretaria de Indústria e Comércio, focando nessas cadeias produtivas e nessas oportunidades de negócios que existem nos municípios, a gente acredita que nós vamos ter um bom retorno dessa capacitação, desse treinamento, desse programa de qualificação, eu diria assim, da gestão e também da iniciativa privada nesses municípios. Etapas de implementação e a gente pode dizer que o programa efetivamente começa, o start do processo, essa semana teve o lançamento, mas ele já começa agora nessa semana também, secretário? O programa já começou, já temos aí alguns municípios assinados, com a equipe do SEBRAE trabalhando esses municípios e nós vamos acompanhar. Enquanto governo do estado, nós iremos estar presentes nesses municípios, iremos acompanhar o desenrolar do trabalho e principalmente o resultado alcançado. Esse programa, Adalberto, já virou um case para o CIEE, que é o órgão que vai nos ajudar no tópico referente ao trabalho jovem. E ele está levando tanto o trabalho jovem como esse programa para outros estados da federação, porque esse é o único estado, o Maranhão é o único estado onde, através de uma parceria com o SEBRAE, nós estamos fazendo um programa amplo, buscando alcançar a maior quantidade de pessoas, porque o governador quer, mesmo na quadra, volto a repetir, na dificuldade econômica que nós estamos vivendo e na dificuldade sanitária, apoiar os municípios, apoiar a iniciativa privada e oferir resultados positivos durante esse período. Obrigado, secretário, pela entrevista, a participação aqui no Bom Dia Maranhão. Secretário Simplício Araújo falando conosco, desse instante ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão para todo o estado sobre os cidades empreendedoras. A gente vai para o intervalo e volta já, tem Diogo Tri falando dos bastidores da política, inclusive tem a ex-prefeita de Bom Jardim e empresários são condenados por contratações ilegais. Esses e outros assuntos já depois do intervalo, a gente tem imagem ao vivo da Itaquibacanga, mais uma vez, aí nesse instante continua a negociação com os trabalhadores para que liberem aí essa saída de veículos da aviação, da empresa, nesse caso que é a Aviação Estrela, para que circulem nessa manhã. Por enquanto, poucos ônibus circulam na região, a gente volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, agora para falar de política. Eu não sei bem se é política ou se é polícia, porque tem hora que se confunde um pouco, né? Está tendo uma operação agora do GAECO, John. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, a gente acaba de ter informação, Adalberto, de uma operação da GAECO, não é? Agora, está acontecendo agora. Nesse momento, o Grupo de Atuação Especializada no Combate, né, às organizações criminosas do Ministério Público, o GAECO, está realizando operações em 5 municípios maranhenses, entre os quais alguns aqui da Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo no Lumiar e ainda alguns 2 municípios do interior.
Miranda do Norte e Bom Jardim. A gente tem inclusive as imagens aí Temos agora, as né? imagens Essa aí. operação está acontecendo agora. Agora, nesse momento. O que é essa operação, Adalberto? O que está acontecendo, né? É a partir de uma denúncia que envolve ex-prefeitos da cidade de Miranda do Norte, né? Dois ex-prefeitos, o ex-prefeito Negão e o ex-prefeito Júnior Lourenço, que hoje é deputado federal, né? Então, dois políticos ali de Miranda. Como é que funcionava isso? Segundo o Ministério Público, né? As investigações tiveram início a partir de uma denúncia do Tribunal de Contas da União, TCU, a respeito de desvios de recursos realizados no período de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito de Miranda, Negão, né? O que acontecia? Eles utilizavam recursos públicos, Adalberto, para quitar dívidas pessoais junto ao Tribunal de Contas da União. Ou seja, estavam pagando despesas pessoais. Denúncia grave, né? Denúncia grave, gravíssima, né? O mesmo artifício, nós falamos do ex-prefeito Negão de Miranda, o mesmo artifício também era utilizado pelo ex-prefeito, atual deputado federal Júnior Lourenço, né? Que também, segundo a denúncia do Ministério Público, esteve à frente da Prefeitura de Miranda do Norte de 2009 a 2016, ou seja, o Júnior Lourenço foi prefeito de 2019 a 2016, utilizava desse artifício, elegeu o sucessor, que foi o prefeito Negão, e continuou o mesmo esquema. Ou seja, então, de 2009 até 2020, era utilizado esse mesmo esquema. As investigações apontam, Adalberto, a existência de uma verdadeira organização criminosa criada com o objetivo de desviar recursos públicos. O esquema tinha como líder, né, participação desses dois políticos e também participação de empresas de fachada que participavam de processos licitatórios fraudulentos, né? Então, aqui a denúncia do Ministério Público. Essas empresas não tinham capacidade técnica nem lastro financeiro para cumprir os contratos firmados, né? Então, aqui a Prefeitura Miranda do Norte, algumas empresas que totalizaram dano, olha só, o dano aos cofres públicos de 22 milhões de reais. Olha só o desvio altíssimo, Adalberto, 22 milhões de reais. Operação em andamento. A operação em andamento vai dar mais informações ao longo do dia. João Coutrin, a ex-prefeita de Bom Jardim e empresários são condenados por contratações ilegais? Explica pra gente. No caso lá de Bom Jardim, foi a ex-prefeita Marionete Gralhada, né? Também processos licitatórios fraudulentos, né? Empresas de fachadas, mas nesse caso refere-se à limpeza pública, não é? Também ali danos aos cofres públicos, e aí ela também foi condenada junto com empresários, alguns empresários ligados a um vereador, né? Empresa de fachada, e essa empresa não tinha capacidade para realizar o trabalho de limpeza pública e tinha como, na verdade, o comandante dessa empresa, o verdadeiro dono, era um vereador, mas tinha pessoas ali que eram testa de ferro e acabaram ganhando contratos na Prefeitura de Bom Jardim. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia da Política. A gente vira a chave e vai para o esporte. Olha, o Motoclube saiu atrás, buscou a virada, bateu o Sampaio, retornou à liderança do Campeonato Maranhense. Veja os gols do Superclássico. Aos 29 minutos, Guilherme Teixeira fez jogada pela esquerda e deixou o Jajá em boa condição de marcar. Sampaio 1-0. O Moto empatou aos 40 minutos. Vitor Manuel aproveitou a falha da marcação da zaga do Sampaio, lançou Cleitinho, que ficou sozinho na frente de Mota para empatar o jogo. Os jogadores do Sampaio reclamaram de impedimento, mas o juiz não deu. Aos 32 minutos, contra-ataque do Motoclube. Cleitinho e Vinícius Paiva iniciaram a jogada, mas Negueba foi quem marcou. Motoclube de virada 2, Sampaio 1. Com o resultado, o Motoclube aí volta à ponta da tabela, 15 pontos. Sampaio volta para a segunda posição com 13 pontos. Portanto, aí está a vitória do Motoclube de virada no clássico de ontem contra o Sampaio Correia. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7h50. Vamos voltar para Itaquibacanga com o Eduardo Ericeira, que tem mais informações para nós. Está lá na porta da Aviação Estrela. Eduardo. Pois é, Adalberto, agora próximo às 8 horas da manhã, a situação permanece a mesma. Olha aqui, ó, os rodoviários ainda permanecem aqui. Agora um pouco mais dispersos, agora eles se espalharam aqui em frente, mas ainda não permitindo a saída dos ônibus. A Polícia Militar agora há pouco tentou mais uma vez a negociação. Adalberto, agora há pouco passou, coisa de 20 minutos atrás, passou aqui o ônibus da tropa de choque.
2 ou 3 policiais desceram, eles conversaram aqui com as pessoas, tiraram algumas fotos, mas por enquanto não agiram, não teve nenhuma intervenção por parte da tropa de choque. Aqui os ônibus permanecem saindo, a gente só relembra, para quem não nos acompanhou, 5 ônibus deixaram a garagem aqui da Aviação Estrela, por volta aí das 3h30 da manhã, de 3h30 até por volta das 6 horas da manhã, 5 ônibus conseguiram deixar. Os ônibus estão querendo sair mais uma vez, mas estão impedidos. Essa é a situação ainda. A gente segue acompanhando e traz mais detalhes a respeito dessa manifestação, de toda essa situação ao meio-dia no Hora D. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você ligado aqui ao vivo no Bom Dia Maranhão para todo o estado. Olha, aqui no estúdio do Bom Dia, eu converso agora com o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Secretário, o Escola Digna, a gente viu o que aconteceu ao longo desses últimos anos. A gente está numa situação de pandemia agora, diferenciado em relação a esse processo de aula nas escolas. Mas a gente tem percebido, por exemplo, que em alguns municípios essas escolas, inclusive, estão recebendo, estão sendo um local de abrigo, por exemplo, para as pessoas nessa situação que a gente está vendo aí de calamidade pública no interior do estado. Eu queria começar essa entrevista exatamente por esse aspecto, né, do acolhimento, inclusive, que essas pessoas estão recebendo nesse instante. Adalberto, eu costumo dizer o seguinte, que infelizmente a humanidade não estava preparada para uma pandemia desse porte. E não tem nenhum livro, nenhum manual que nos ensinasse a enfrentar isso, muito menos na área da educação. Então, nós estamos aprendendo a cada dia nesse momento desafiador. Nossos professores estão se desdobrando e, apesar de escolas fechadas, Adalberto, temos perdido muitos amigos e amigas nesta batalha contra o coronavírus. Então, é um momento de muita prudência, de muita solidariedade. E nesse aspecto da solidariedade, o programa Escola Digna, além de continuar fazendo seu máximo por orientação do governador Flávio Dino com aulas remotas, nós estamos também ajudando nessa outra parte, como você falou, de uma questão humanitária, de solidariedade. Nossas escolas da rede estadual estão à disposição de todas as prefeituras do Maranhão para servirem como ponto de vacinação. Nós já temos várias cidades que estão fazendo essa parceria conosco, Amarante do Maranhão, Igarapé Grande, entre tantas outras. Aqui mesmo em São Luís, eu ofereci também todas as escolas da rede, também o Convento das Mercês, o governador Flávio Dino orientou que eu fizesse isso, com toda a estrutura que as prefeituras precisem para servir como posto de vacinação. E naquelas cidades que estão enfrentando muitas enchentes, eu não sei se todos que nos assistem sabem disso, mas ali na região de Pedreiras, de Trizidela do Vale, de Pindaré-Mirim, então muitas pessoas desalojadas, desabrigadas, nossas escolas também estão servindo como abrigo para essas pessoas. Então, ao mesmo tempo, nós estamos oferecendo aulas remotas, servindo como ponto de apoio para aqueles que precisam, postos de vacinação e, além disso, estamos oferecendo diversos cursos. Então, é aquilo, Adalberto, que eu costumo também dizer, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível para garantir dignidade e aprendizagem nesse período. Como é que o IEMA está participando desse processo, em relação, inclusive, à necessidade que a gente vê? Porque, assim, a pandemia está aí, mas o mundo não para. A necessidade, por exemplo, de qualificação, ela continua crescente, inclusive para quem perdeu nessa oportunidade o seu emprego, para quem está se colocando no mercado de trabalho, para os jovens que querem ter, por exemplo, a primeira oportunidade. O que está sendo ofertado para essas pessoas, secretário? Mesmo porque, Adalberto, o outro efeito da pandemia, obviamente, além das mortes, né, da doença mesmo, o outro efeito é justamente desemprego, recessão, uma crise terrível. E a educação é aquele caminho, é aquela avenida de oportunidades para esse enfrentamento. Nesse sentido, o governador Flávio Dino tem liderado este grande programa de cursos. Foi lançado agora, recentemente, pelo governador, o programa Maranhão Profissionalizado. Nós já temos ou concluído ou em aberto 29 mil vagas em editais de diversos cursos que você puder imaginar. Desde cursos de inglês para os profissionais de turismo lá em Barreirinhas, de língua inglesa para a comunidade, agora de agente ambiental, da escola ambiental, nós abrimos o edital ontem. Temos a nossa escola bilíngue, que também exerce uma função social, que é o IEMA Bilíngue, a primeira escola bilíngue da rede pública que oferece cursos de língua inglesa para a comunidade do entorno ali do Rio Anil. Então nós estamos tentando. A EJA é uma outra vertente que nós estamos fazendo, mesmo nessa modalidade remota. Estamos oferecendo a modalidade de EJATEC, isto é, para que a gente consiga manter esse estudante conosco, oferecendo cursos profissionalizantes também naquela modalidade do ensino noturno. Então nós estamos com várias vertentes, com várias oportunidades para tentar democratizar esse acesso à aprendizagem. A gente tem o Exame Nacional do Ensino Médio aí, os desafios dos estudantes continuam mesmo com esse sistema híbrido, remoto, enfim.
E a preparação desses estudantes, os pré-vestibulantes, por exemplo, continua esse trabalho que é feito em relação ao pré-vestibular de capacitação à distância, claro, mas reforçado nesse período ainda mais com essa ausência, a possibilidade da ausência, a necessidade de uma ausência física, digamos assim? Porque além do Enem, nós temos o vestibular da UEMA, que não ocorreu no início do ano, por razões óbvias, né? Razão da pandemia. A gente fez um movimento justamente contrário do governo federal, que fez um movimento excludente, porque no momento que ele realizou o Enem, no auge da pandemia, excluiu muita gente de fazer a prova. Então, o governador Flávio Dino, o reitor Gustavo, da UEMA, sabiamente adiaram a realização dessa prova, que deve ser realizada agora, Adalberto, no meio do ano, junho, julho. Então, nós temos aí uma dupla missão, preparar a nossa turma para o vestibular da UEMA, tanto os egressos do ano passado, o terceiro ano, como a galera que está cursando o terceiro ano, nem que seja para fazer aquele treino, né? E temos o Enem. Então, nós temos medidas para esses estudantes, por exemplo, aulas na TV aberta, aulas na rádio. Temos hoje uma plataforma chamada Plataforma Gonçalves Dias, com pré-vestibular online para essa galera. Lá nós temos as aulas do ensino médio todas e temos uma parte específica para o pré-vestibular. Inclusive, é aberto não apenas à rede estadual, mas a todos os estudantes do Brasil. Material impresso, estruturado, simulados. E nós estamos preparando, Adalberto, um planejamento para o pré-vestibular, para o pré-ENEM, que, se Deus permitir, ali perto do vestibular a gente já consegue fazer algo pelo menos híbrido, semipresencial, com aulões. Então a gente está com uma atenção especial para a galera do terceirão. Repito, um momento desafiador, mas que eu conto muito com a colaboração dos nossos estudantes e da família para nos ajudarem a não perder esse vínculo do estudante com a escola. Um desafio também aqui no estado é a exclusão digital, tão necessária, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Esse apoio continua acontecendo, as pessoas estão de fato utilizando o chip que foi distribuído, está funcionando, qual a avaliação que o senhor faz? É engraçado, Adalberto, porque antigamente a tecnologia era inimiga do professor em sala de aula. Quantas vezes o professor não dizia, ei, para de ficar mexendo no celular. Tomava o celular. Então não pode. E hoje é o nosso amigo. A gente precisa dessa tecnologia, inclusive está fazendo falta para muitos estudantes. Nós distribuímos chips com a internet para todos os estudantes e professores da rede. Inclusive, quero aqui fazer um registro, um alerta. Ontem eu recebi uma notícia ruim de uma aluna que recebeu o chip e vendeu o chip. Nós recebemos essa denúncia aqui em São Luís, certo? A gestora me passou ontem, nós já estamos apurando. Então, se faça esse apelo para que as pessoas utilizem com sabedoria, né? É um investimento alto que o governo do estado vem fazendo. Chips para todos os estudantes, para todos os professores, e a gente precisa agora utilizar essas tecnologias educacionais, que é um caminho sem volta, para democratizar o acesso à aprendizagem. Secretário Felipe Camarão, obrigado pela entrevista aqui ao vivo para todo o estado na TV Difusora. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. A todos um ótimo dia. Continue ligado na nossa programação e outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.